Voltamos com a notícia de frente desta quinta-feira, dia D, dia do grande debate da TV Vila Real, a partir das 11 horas da manhã, com os 8 candidatos à Prefeitura de Cuiabá. Mas agora, daqui a pouco a gente volta a falar do debate, vamos falar de pesquisa. Agora a gente vai falar com o repórter Bruno Pinheiro, que vai trazer informações sobre o caso Isabelle. Bruno, tem uma decisão do Tribunal de Justiça sobre a atuação da mãe da Isabelle, é isso? Da Patrícia? Conta pra gente, por favor. Exatamente, Nayara, ela acabou sendo aceita através do desembargador Juvenal da Silva. A terceira Câmara Criminal aceitou o pedido da mãe de Isabelle Guimarães Ramos. Ela vai ser, então, essa assistente, né? Ela vai acompanhar, assistente de acusação. Ela vai realizar várias perguntas, ela vai participar ativamente. Na verdade, os advogados, segundo a informação, os advogados de Marcelo Sestari, uma tentativa de afastar a mãe da vítima de toda essa investigação, de todas essas audiências, na verdade, os autos, o que estava acontecendo. Mas ela entrou, ela recorreu e acabou conseguindo essa autorização de assistente de acusação. Então agora ela vai acompanhar realmente tudo o que está acontecendo, as decisões, inclusive a jovem que atirou contra Isabelle e o seu namorado. Ambos já foram ouvidos durante esses últimos dias, inclusive em uma audiência virtual. Agora, com essa determinação, a mãe da adolescente atuará como assistente no Ministério Público Estadual no processo que está sobre segredo de justiça na 2ª Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá. Ela vai requerer várias perguntas às testemunhas e até fazer a defesa de recursos através do órgão, né? Ela vai então acompanhar aí lado a lado, que vem se arrastando já agora mais de 90 dias. Então vamos aguardar os novos agendamentos, se haverá novas oitivas ou não e as novas audiências. Como já falei, a última ouvida nesses últimos dias virtualmente foi a jovem que matou Isabelle Guimarães Ramos, que na época tinha 14 anos. No mês que vem, Isabelle completaria 15 anos de idade, só que isso não vai mais acontecer. Nayara? Obrigada, viu, Bruno, pelas suas informações. Realmente triste, né? E não só a família, mas a população também clama por justiça. Sem dúvida. Continuar parabenizando os professores, muita gente mandando mensagem. Parabéns à Dalva, porque quem que manda aqui é o marido dela, a Dalva, que é professora lá da Maria Eunice, né, da escola municipal, não é? Maria Eunice, parabéns a todos os professores, viu, gente? Olha, vamos aqui no GD, no portal Gazeta Digital, trazer aqui, ó, capa do portal Gazeta Digital, pesquisa aponta, deixa eu ajudar aqui perdão, tô falando do Gazeta Digital, mas jornal Gazeta, né, gente? Digital. Aqui, ó. Pesquisa aponta Abílio na liderança, aí tem aqui ao lado, aqui ao lado, a pesquisa, né, tem Abílio, Roberto França e o prefeito Emanuel Pinheiro. A gente tem aqui os números, ó, Abílio com 33,33%, Roberto França com 29,34%, Emanuel Pinheiro com 24%. Aí a margem de erros é de 3%. A gente tem quase um empate técnico aqui, né, entre Roberto França e, vamos voltar aqui, e o Abílio Júnior, ó. Se for fazer a contagem, né, com a margem de erro dos 3%, é um empate técnico praticamente. O que vai fazer a diferença nisso tudo aí é a questão do percentual de rejeição, que eu não sei, eu não consigo, não tive acesso a essa matéria. Eu vou pegar aqui, porque tem o percentual de rejeição, mas eu também quero destacar que o GD traz a pesquisa na capital para o Senado. Além da Prefeitura de Cuiabá, o GD também traz a pesquisa na capital aqui para o Senado. O procurador Mauro é o mais lembrado. E tem a pesquisa lá em Lucas do Rio Verde, que aponta a reeleição do prefeito de Lucas do Rio Verde. E no Senado, Fávaro lidera ali na região. Deixa eu ir aqui para o GD, para o portal Gazeta Digital, que eu consigo trazer, inclusive, os números de rejeição que o Haroldo falou aqui para a gente. Porque a rejeição já é, de certa forma, um comportamento cristalizado por parte do eleitor. É difícil você virar. Isso. Né? Vamos aqui para o GD, no portal Gazeta Digital.
Aqui a matéria do GD, do Portal Gazeta Digital, a gente tem aqui os números que eu acabei de mostrar, né? Abílio Júnior lidera a pesquisa do Instituto Gazeta Dados para a Prefeitura de Cuiabá, com 33,33% dos votos válidos na modalidade estimulada. Logo em seguida vem Roberto França, com 29,34%, e depois o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro. Roberto e Abílio estão mais próximos ali, né? Um do outro. E a gente tem na lista ainda a Gisela Simona, abaixo do Emanuel Pinheiro, depois Aécio Rodrigues, Julié Sebastião, Gilberto Lopes, e tem um número de... tem nulos, né, que é 9%, e que não souberam responder aí 16%, ou seja, tem 16% para esses candidatos. Aliás, 16 não, tem mais para esses candidatos conquistarem. Aí a gente tem o número de rejeição aqui que o Haroldo falou. Emanuel Pinheiro com 50%, Julié Sebastião com 42%, Gilberto Lopes com 39%, Paulo Henrique Grando com 36%, Roberto França com 34%, Gisela Simona empatada aí com Roberto França também 34% e Abílio Júnior 29%. Então, Abílio que tem menos rejeição, seguido de Gisela e Roberto. E quem tem maior rejeição é o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, seguido de Julié. Eu acho que por conta do partido, né? Sem dúvida, Julié, por conta do PT. Agora, o que PT. me chama atenção nessa questão do índice de percentual de rejeição é do Paulo, né? Do Paulo César Grando, não é isso, né? Porque, veja bem, como ele é um neófito, né, na política, praticamente, que eu não conheço, eu acho que ele está se lançando pela primeira vez, posso estar enganado, né? Eu não sei por que exatamente essa questão do alto índice, considerado alto índice de rejeição. Sim, ele aparece aí em quarto, né? Em quarto, realmente nos chama a atenção. Agora, não tem absolutamente nada definido nessa campanha, mais uma oportunidade para você acompanhar o debate de hoje, porque realmente pode-se desvelar aí, de certa forma, alguns deslizes, algumas inconsistências ou distorções por parte dos candidatos a prefeito aqui de Cuiabá. E é a chance de você ter exatamente de separar um do outro e escolher o seu candidato. Tem aqui uma simulação de segundo turno, tá? Sim. Segundo turno, Abílio Júnior com Emanuel Pinheiro. Abílio venceria com 37%. Se rival fosse Gisela Simona, o placar seria de 35-17%. Roberto França mais apertado aí, 33-27%. Até porque isso é um reflexo de é quase um empate técnico ali, Roberto e Abílio e Roberto. Mas é claro que aí tem uma outra aqui, tá, gente? O Abílio, como ele está em primeiro, as simulações foram feitas com ele, né, para o segundo turno. Aí tem um confronto aqui, Roberto França e Emanuel Pinheiro, teria o candidato do Patriota com 33%, venceria, né, no segundo turno, e o prefeito com Emanuel Pinheiro com 23%. Aí fizeram a simulação com o Roberto por ele estar em segundo também, com apenas Emanuel Pinheiro. Então, venceria também de Emanuel. Muito volátil, considerando aí o período que foi realizada essa campanha. O Gazeta Dados é um instituto respeitado, né? Inclusive pela forma assertiva e metodologia pelo qual ela utiliza para poder fazer as suas análises, inclusive até surpreendendo muitas das vezes, já em outras eleições, em que apontava a possibilidade de Wilson Santos estar na frente, e o Gazeta Dados disse, não é bem assim, o Emanuel está à frente. Nas eleições passadas, eu quero até destacar isso, porque o Instituto de Pesquisa Gazeta Dados tem vasta experiência na medição eleitoral em Mato Grosso e um histórico de acertos, viu, gente? O que credencia como uma das principais referências quando o assunto é a disputa de cargos eletivos no Estado. Por exemplo, alguns exemplos. 94, vitória de Dante de Oliveira. O Instituto apontou 70% e ele venceu com 71%. Em 96, Gazeta Dados registrou acerto de 99,3%. Em Cuiabá, a pesquisa apontou 53% que Roberto França venceria e ele obteve 56%, bem próximo. Dentro da margem. Nas eleições de 2002, Gazeta Dados antecipou a vitória do senador Jonas Pinheiro, com 40%, e o governo indicou a reeleição de Blário Maggi. Os dois venceram. Em 2016, que foi o que o Haroldo agora mencionou, apontou a eleição do atual prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, com 58% dos votos. E ele ganhou com 60%, muito próximo também.
Só lembrando, então, que o Gazeta Dados tem muita credibilidade. Sim, e eu estou chamando exatamente a atenção do nosso telespectador com relação à credibilidade do Instituto, a credibilidade da forma com que o Instituto trata essa questão da pesquisa eleitoral, é que na eleição de 2016 nós presenciamos, né, institutos que muitas vezes deram cenários de pesquisa completamente contrário com o que foi apresentado pelo IBOPE e apresentado pelo Gazeta Dados, né? Isso realmente nos chamou bastante a atenção, com valores completamente fora da realidade e faltando uma semana da eleição. Então é muito importante você também saber com que tipo de instituto é esse e de que forma ele trata a questão da pesquisa eleitoral, né? Que é importantíssimo. Isso é importante. Sempre as pesquisas saem, né? No dia do debate. Isso é importante, né? Aqui tem, inclusive... Só para a gente também falar um ponto aqui, Haroldo, que tem uma margem de erro de 3%, tá bom? Normalmente todas as pesquisas isso, trazem, tanto para mais quanto para menos. É claro que a gente ainda está aí, o quê? No meio? Tudo isso pode mudar, né? Sim, sem dependendo dúvida. Aí do empenho dos candidatos. Pode aparecer um fato novo aí que muda completamente o cenário. Eu só quero trazer aqui rapidinho da Câmara, tá? Porque fizeram uma pesquisa para vereador e aí, o Instituto Gazeta também procurou saber qual candidato os entrevistados votarão para vereador. No cenário, modalidade escolhida é a espontânea, em razão ao alto número de postulantes em Cuiabá. O candidato mais lembrado, aí pergunta, né? Aí você vai lembrar o nome do candidato. Na verdade... Tá? É dessa forma, só para o nosso telespectador entender. O candidato mais lembrado foi o Wilson Quero. Depois, Adilson Levante. Depois, Dr. Xavier e Dilemário Alencar. Aí depois vem Clebinho Borges, Itamar Carvalho, Mário Nadaf e Sidney de Souza. Aí tem uma lista aqui, acho que deve ter o quê? 50 nomes? Tem uma lista grande aqui no GD, aí tem vários nomes aí. Nara, quem está na frente aí, veja bem, essa pesquisa vereadora, eu já disse por várias vezes, ela não mede absolutamente nada. Eu desconheço a metodologia disso, para deixar bem claro para o nosso telespectador. É muito difícil você fazer uma medição como essa, porque são inúmeros candidatos e um universo muito pequeno, né? Cidade de Cuiabá. Agora, onde é que ela é válida? Ela é válida do seu ponto de vista de lembrança. Os mais lembrados são os que estão no poder, são os que têm mais visibilidade. Não necessariamente são os que serão os mais votados. Isso tem que ser pontuado exatamente nessa pesquisa. Agora, se não foi lembrado, né, ou se tem, por exemplo, um alto índice de rejeição, certamente na pesquisa não vai aparecer, por mais que você tenha uma boa visibilidade. A leitura técnica é exatamente essa aí, que eu aprendi e ensino em sala de aula com relação às questões ligadas à pesquisa para vereador. Enfim, até que me prove o contrário, é isso que acontece. Certo, olha, daqui a pouco a gente volta a falar da pesquisa, porque tem também as intenções para o Senado. A pesquisa foi feita só em Cuiabá, tá, gente? E aí a gente vai voltar a falar, porque tem uma outra de Lucas do Rio Verde também. Mas agora eu quero falar do grande debate, o grande debate da TV Vila Real, que vai acontecer hoje às 11 horas, o primeiro grande debate entre os candidatos à Prefeitura de Cuiabá. O repórter Oliveira Júnior foi às ruas ouvir a população, ouvir o eleitor sobre a importância desse encontro de ideias, que já é tão tradicional aqui na nossa casa. Vamos conferir. Ao longo de sua história, a TV Vila Real, Cuiabá, Canal 10, Rede Record, vem realizando importantes debates entre os candidatos a vários cargos políticos aqui no estado de Mato Grosso. Na próxima quinta-feira, os candidatos a prefeito estarão frente a frente mais uma vez. E a reportagem foi às ruas para ouvir a população sobre a importância do debate e das propostas dos candidatos que serão colocadas à mesa neste encontro. A gente acha importante porque a gente consegue ter um pouco a ver com os nossos comprometentes esse ano, porque, pelo que a gente bem sabe, né, a política não é fácil, tem sobre taxa, casa e cai. É bom saber os nossos próprios pretendentes, né, que a gente vai votar, deixar de votar. Eu acho importante para a gente estar tendo conhecimento do plano de carreira, né, do que vai ser benéfico para a população, saúde, educação, lazer, e fazer funcionar, né? É importante ter o ponto de vista de cada um. Eu acho que o brasileiro tem que aprender a votar, porque não reelege mais candidato assim, prefeito, governo, presidente, porque o primeiro mandato ele vai trabalhar bem, no segundo ele vai colher. E outra, que esse prefeito, esse pessoal que já foi prefeito lá atrás e hoje quer candidatar para prefeito,
Será que o pessoal esqueceu os passados dele? Inaugurada em 26 de novembro de 1993, a TV Gazeta, hoje Vila Real Record, canal 10.1, mantém a tradição de promover debates eleitorais em sua programação. Uma rara oportunidade do eleitor ouvir as propostas e o confronto de ideias entre os candidatos. Ao longo desses 27 anos, candidatos a prefeito, governo e senado participaram ativamente desse momento democrático. Nessas quase 3 décadas, a capital teve 6 prefeitos e o estado 5 governadores. Entre os embates mais lembrados pela população e os candidatos está a disputa da prefeitura de Cuiabá em 2008. Então, prefeito candidato à reeleição, o hoje deputado estadual Wilson Santos, foi desafiado pelo candidato Walter Rabelo a beber um copo de água suja que era distribuída nas torneiras da cidade. Essa aqui é a água do 1º de março. Está aqui até o final do programa, se o senhor quiser beber. Me dá agora, Walter. Eu já bebo agora. Sem problema. O tempo dos 2 candidatos estão passando enquanto a gente... Não, bebe mais, meu filho. Esse momento aí. Lembrando que esse debate está sendo... Ok? Bom. Perfeito. Boa água, boa qualidade. 12 anos depois, Wilson Santos relembra o episódio e destaca a importância do debate. Esse episódio está no anedotário nacional, né? Eu tomei aquela água, foi um desafio que o Walter me fez. Se eu não tomo aquilo ali, o que ele ia dizer? Ele ia dizer, olha, nem o prefeito tem coragem de beber a água que ele produz para vocês. Então eu tive que tomar a água e de fato a água estava boa. O debate é o momento mais aguardado pelo eleitor e o momento mais temido pelos candidatos. É o momento em que o eleitor espera ver, tete a tete, cara a cara, as propostas, as ideias e a capacidade de convencimento e de sair das armadilhas que os candidatos preparam para os outros. Então, é um momento importantíssimo, é o auge da democracia eleitoral, é o momento em que os candidatos ficam frente a frente, confrontando as suas ideias, e aí sim, o eleitor em casa pode analisar quem tem a melhor proposta, o melhor currículo e as melhores condições para levar o seu voto e administrar a cidade. Nesta quinta-feira, dia 15, os 8 candidatos à Prefeitura de Cuiabá estarão frente a frente pela primeira vez. O debate da TV Vila Real, marcado para as 11 horas, terá 3 horas e meia de duração, com a participação dos candidatos Gilberto Lopes, Roberto França, Aécio Rodrigues, Abílio Júnior, Julier Sebastião da Silva, Paulo Henrique Grando, Emanuel Pinheiro e Gisela Simona. Professor e cientista político, Lurenberg Alves avalia a importância da participação dos candidatos. A importância é muito grande, principalmente quando a gente percebe que o debate é uma grande vitrine. Imaginemos, por exemplo, o horário político eleitoral na TV e no rádio, que são 10 minutos distribuídos. No debate, não. São mais de 2 horas ou quase 3 horas de debate, de exposição. Portanto, é uma grande vitrine para o candidato expor suas ideias, expor seus projetos, seus programas, seu plano de ação e para conversar com o eleitor. Veja, num programa de horário político eleitoral, grava-se. Ou seja, se não deu certo, grava-se de novo. No debate, não. É ali ao vivo. E frente a frente com o eleitor, frente a frente com os concorrentes. Portanto, é de uma importância muito grande para os candidatos e também para o eleitor. Porque não se fala apenas com a palavra, fala-se também com o corpo. O eleitor atento, cuidadoso, vai perceber em um gesto uma frase enorme, um impasse ou uma dúvida ou um questionamento que foi feito ao candidato, ele percebe se há uma segurança ou não. E aí o eleitor pode começar a discutir, a conversar sobre qual dos candidatos está mais seguro para governar a cidade. Presidente do Grupo Gazeta de Comunicação, Dorileu Leal destaca a tradição da TV Vila Real nos debates. O debate é um momento ímpar numa campanha eleitoral.
não que sirva como decisão de um pleito eleitoral, mas é o melhor instrumento que o eleitor tem para fazer comparações, para avaliar propostas, para ver o seu candidato sem maquiagem, despido do marqueteiro, sem a proteção dos produtores, dos marqueteiros, enfim, ele se apresenta como ele é e num confronto aberto com seus adversários. Após o primeiro encontro desta quinta-feira, o segundo debate já tem data marcada, dia 10 de novembro, 5 dias antes da eleição. Certo, gente. Debate. Olha só, vai ter segundo debate, então, Haroldo Arruda Júnior. Em novembro. Né? E aí, a expectativa, né? O pessoal está dizendo que não vai perder por nada. Mas não tem que perder por nada mesmo, porque é uma grande oportunidade, é um espaço democrático, nós já dissemos isso aqui por várias vezes, né? E se você tem a oportunidade de ficar à frente da televisão e analisar exatamente os candidatos, as propostas, eu acho que é extremamente válido você estar contribuindo aí com a nossa cidade, votando na pessoa certa, né? De forma consciente, que é o que importa. Isso mesmo. E o pessoal está perguntando aqui para a gente sobre a transmissão. Daqui a pouco, após o intervalo, só vou confirmar. Será transmitido pelas redes sociais, tá, gente? É isso página que eu tenho? GD, da Facebook? A gente está aqui na página do GD. Vamos jogar aqui o GD de novo? O Portal Gazeta Digital. Aqui, ó. Estamos aqui, ao vivo, no cantinho do Portal Gazeta Digital. Tá vendo, Haroldo? Estamos aqui ao vivo. Vai ser transmitido pelo Portal Gazeta Digital e também pelo Facebook. Então, você que... muita gente perguntando, vai ser pelo rádio? Não, você deixa ali, né? Ligado no cantinho, o celular, no Facebook, ou então aqui no GD, no Portal Gazeta Digital, que você consegue pelo menos ouvir se você estiver fazendo outra atividade. Olha, eu quero falar dos dados da Covid, trazer aqui o boletim epidemiológico da Covid-19, que a Secretaria Estadual de Saúde notificou até agora 133 casos da doença, um pouquinho mais, quase 134, 114 já se recuperaram, o número de mortes 3.677 e a taxa de ocupação menor ainda, 52%, ontem estava 54%, com mais leitos de UTIs disponíveis, né? E sempre a gente tem que redobrar os cuidados de biossegurança para evitar aí essa contaminação ao coronavírus, viu, gente? É bom sempre lembrar aí os cuidados que deve se tomar. Eu quero voltar lá para a questão do debate. Você viu, né, a água que a gente tanto fala. Pois é, impressionante, né? O Wilson Santos naquela... foi um embate com o Walter Rabelo, eu me lembro muito bem, né? E eu acho que nem o Walter Rabelo esperava uma reação dessa por parte do Wilson Santos, porque foi simplesmente inusitada, inesperada, uma surpresa tanto para quem estava no debate como para quem estava assistindo o debate. Veja bem, gente, você num debate daquele, uma água dentro de um vidro com tampa, ou seja, ela foi uma amostra de algum lugar, de um bairro, sei lá de onde ele tirou aquilo, não se sabe a procedência, não sabe nada, ele simplesmente abre aquele vidro e toma a água. Quer dizer... lá do 1º de março a água. 1º de março, só para garantir que realmente a água que ele estava fornecendo é uma água de grande qualidade, de boa qualidade. Você viu que ele respondeu depois, se eu não beber, você ia ficar desmoralizado, né? Desmoralizado, ele ficou numa sinuca de bico, mas o Wilson Santos é um político nato, né? Nato mesmo. Deixa eu voltar aqui para falar de pesquisa, antes do intervalo, que depois eu vou falar de mais pesquisa, tá, gente? Vamos ao GD falar da corrida para a disputa da vaga aí do Senado. A pesquisa foi feita em Cuiabá e em Cuiabá o Gazeta Dados aponta aí a preferência do cuiabano pelo procurador Mauro, 15%. Depois do procurador Mauro vem Pedro Táxi com 9%, Eliseu Nascimento com 8%, Tenente Coronel Rúbia com 7%, Carlos Fávaro com 5%, Nilson Leitão 4%, José Medeiros 3%, Valdir Barranco 1%, Reinaldo Moraes 1%, Feliciano Azuaga 1% e Euclides Ribeiro 0%, né? E aí tem aí os dados que foram feitos, então, em Cuiabá, tá, gente? Essa pesquisa para o Senado, que apontou a preferência pelo procurador Mauro, foi feita em Cuiabá na modalidade estimulada, tá? E aí apontou aí a preferência, então, do cuiabano pelo candidato do PSOL, o procurador Mauro, que é um velho conhecido, né? Não deveria ser diferente ou, de certa forma, não seria tão
não se esperava outra coisa, vamos dizer assim. Muito difícil você ter, por exemplo, um Nilson Leitão, por exemplo, ou então um Fávaro com uma votação expressiva em Cuiabá por conta de uma candidatura ao Senado. Certamente será muito bem votado com os votos do Nortão. Aí o cenário é absolutamente diferente desse que está sendo apontado no jornal. Só lembrando que a margem de erros da pesquisa é de 3% para mais ou para menos e um intervalo de confiança de 95%. Isto é, se fossem realizadas 100 pesquisas, 95% delas, os resultados seriam iguais a esses. Tá? Isso que quer dizer. Vamos para um breve intervalo, porque na volta a gente vai trazer a pesquisa lá de Lucas do Rio Verde, tanto para a Prefeitura quanto para o Senado. A gente já volta.